Sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral para seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 65ª Sessão Judiciária Ordinária Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Na tela candeeiro superior, logo do TRP, direito inferior, janela de líbito intérprete. Imagem ampla do plenário. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, Foco no desembargador Carmo Antônio, de negra de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados, pequenos, castanhos escuros, sobrancelha desenhada, nariz afilado e traço toga preto. O recorrente é Nilton César Lopes. A advogada Gláucia Costa Oliveira fará sustentação oral. O relator está com a palavra. Boa tarde, obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilton César Lopes contra a sentença proferida pelo juiz da primeira zona eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas. Foco no juiz Alex Gouveia. Ele é branco, de cabelos grisalhos, curtos, penteados para o lado esquerdo. Usa óculos de grau de armação escura, olhos amendoados, castanho escuro, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado, traço toga de preta. irregularidade na utilização dos recursos do especial de financiamento de campanha, afastando a obrigação de devolução, a apresentação da documentação exigida no regime simplificado de prestação de contas, sendo dispensada a juntada de documentos adicionais, e que o parecer técnico reconheceu a falha como meramente material, recomendando a aprovação com ressalvas e atestando a regularidade da movimentação financeira. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, mantendo-se a aprovação por ressalvas, mas afastando a devolução do valor de R$ 3.000. O Ministério Público Eleitoral, por meio da Promotoria da Primeira Zona Eleitoral, manifestou-se pelo desprovimento, sob o fundamento de que a irregularidade transcende o mero formalismo, violando os princípios da transparência, economicidade e moralidade administrativa. Argumentou que, tratando-se de recursos... Na barra inferior, 16 e 2 de 9 de 2005, 75ª Sessão Judiciária Ordinária do TRP. Na barra de rolagem inferior, 1. Recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número do processo 06001512-98.21. Origem para Cuba, barra P, relator, juiz Alex Gouveia. Sobre uso de combustível, em desconformidade com a resolução do TCE número 23.607 de 2019, inviabiliza a fiscalização dos recursos públicos. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do A plenário. sua palavra, a ilustre advogada, para sustentação. Como ela não está presente, passo a palavra à senhora procuradora. Obrigada, senhor presidente. Excelências, advogados aqui presentes. Foco na Procuradora caros Regional servidores. Eleitoral, doutora Por Sara reiterar os termos Cavalcante. do Ela é parecer. branca, de cabelos castanhos escuros, presa no Vossa toque, Excelência, coque para trás. Imagem ampla do prosseguir. plenário. Eu estou conhecendo, senhor presidente, pois presentes todos os pressupostos recursais. Eu pergunto se há objeção. Não há, Vossa Excelência pode prosseguir. Nilton César Lopes interpôs recurso eleitoral contra a sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha e determinou a devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Foco no juiz A Alex prestação de Gouveia. contas eleitorais é fundamental para assegurar transparência e controle das finanças de campanha. É imprescindível que as contas possam identificar a origem das receitas e a destinação das despesas eleitorais com base na documentação apresentada. O TSE entende que a omissão de receitas ou despesas compromete a confiabilidade das contas, exigindo estruturação contábil regular e documentação idônea que comprove a movimentação financeira para viabilizar a fiscalização, e eu cito o precedente específico. Mesmo na ausência de movimentação financeira, a prestação de contas deve detalhar receitas e despesas, instruída com documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além de outros documentos admitidos como contratos. Termos da resolução do TSE número 23.607. Assim, não basta apresentar informações ou documentos isoladamente, ambos são necessários, dentro do prazo legal, para garantir análise adequada e controle pela Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, candidatos e sociedade.
No presente caso, o parecer técnico inicial identificou falhas relacionadas à ausência de registro de receitas, despesas e documentos de pessoal, bem como inconsistências no relatório semanal de consumo de combustível. Após a apresentação da prestação de contas retificada, foram corrigidas as falhas referentes à arrecadação, despesas e documentação de pessoal, permanecendo pendente apenas a divergência quanto ao período informado no relatório semanal de consumo. A inconsistência apontada refere-se ao relatório semanal de consumo de combustível, o qual menciona o período de 1º de setembro de 2024 a 7 de setembro de 2024, divergente daquele previsto nos contratos de locação de veículos, que abrange o intervalo de 20 de agosto de 2024 a 5 de outubro de 2024. O candidato atribui a divergência a erro material, sustentando que o combustível foi utilizado durante todo o período de campanha, conforme indicam os contratos de locação de veículos automotores anexados. O cartório eleitoral acolheu a justificativa, reconhecendo a existência de erro material e opinando pela aprovação das contas com ressalvas, sem propor a devolução de valores. A sentença reconheceu falha na documentação relativa ao consumo de combustível, mas concluiu que tal falha não comprometia a regularidade das contas, optando pela aprovação com ressalvas e pela devolução de R$ 3.000 ao Tesouro Nacional, sem, contudo, explicitar os critérios para a fixação desse valor, considerando que o gasto total com combustível foi de R$ 4.000. De todo modo, não há irregularidade suficiente para justificar a devolução de valores. Isso porque o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é que os gastos com combustíveis são considerados regulares, inclusive quando adquiridos por meio de tickets ou vales. Quando a comprovação se dá por documento fiscal, no qual conste o CNPJ da campanha. E 2. Há o preenchimento do demonstrativo de despesas com combustível semanal. 3. Há registro de veículos na prestação de contas. Por fim, o volume de combustível adquirido seja compatível com a quantidade de veículos declarada. Nesse caso, cito um precedente do Dr. Mário, que teve nessa corte em biênio passado. No caso, foram apresentados nota fiscal compatível com o objeto da despesa, emitida em nome do candidato, no valor de R$ 4.000, para aquisição de 571,43 litros de combustível, compatível com os automóveis registrados nas contas, contratos de locação de veículos utilizados na campanha, respectivo registro em rubrica própria, conforme extrato de prestação de contas, demonstrativo de despesas semanais com combustível. Assim, embora haja divergência quanto ao período registrado no relatório semanal, a desconformidade é isolada e, diante dos demais elementos probatórios e do parecer técnico, deve ser relevada. À vista disso, a instrução documental, em consonância com o parecer conclusivo, revela-se suficiente para comprovar a regularidade da movimentação financeira da campanha, evidenciando a adequada aplicação dos recursos públicos e afastando a ocorrência de irregularidade grave. Nessas condições, é cabível a anotação de ressalva, nos termos do artigo 74, inciso 2 da Resolução do TSE número 23.607 de 2019, que autoriza a aprovação das contas quando as falhas verificadas não comprometem sua consistência global. Não existe, portanto, justificativa legal para a imposição da devolução de valores ao Tesouro Nacional, normalmente diante da inexistência de prejuízo à fiscalização e à transparência. Ante exposto, o provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença a fim de excluir a determinação de ressarcimento ao Tesouro Nacional, mantendo-se, no mais, a aprovação das contas com ressalvas de Newton César Lopes, relativas às eleições municipais de 2024. É como voto, senhor presidente. Como vota o juiz Normande Souza? Imagem para Eu o plenário. acompanho integralmente o relator. Juíza Keila Utzig? Acompanho o relator, excelência. Juíza Paola Santos? Acompanho o relator, presidente. Juiz Galiano Sei? Relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério? Também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, deu-lhe provimento. Vossa Excelência está dando parcial? Total? Estou dando total provimento. Nos termos do voto do juiz relator. Número 2 da pauta. Recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-323-2024, de Santana. Relator, juiz Agostinho Silvério. Recorrente, Podemos. E recorrido do Ministério Público Eleitoral. O relator está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Podemos, de Santana, contra a sentença da 6ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas eleitorais da agremiação relativas às eleições municipais de 2024.
Agostinho Silvério, ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado esquerdo. Usa óculos de grau de armação azul escura, olhos amedrados pequenos, castanho escuro, nariz afilado, barba descanada curta, grisalho, presta HP, na barra de rolagem inferior. 2. Recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número do processo 0600-323-08.2024. Origem Santana, barra P, relator, juiz Agostinho Silvério. A despesa foi lançada e comprovada por documentos fiscais idôneos. O pagamento será efetuado com recursos ordinários próprios do partido, já registrados na prestação de contas anual. Não houve comprometimento da transparência ou da fiscalização pela Justiça Eleitoral. A resolução TSE 23.607 autoriza o lançamento de obrigações não quitadas durante a campanha para pagamento posterior, desde que observados os requisitos legais, e a jurisprudência atual tende a afastar a desaprovação de contas em situações similares. Com base nesses argumentos, quer a reforma da sentença para aprovar as contas do partido. O Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, manifestou-se pela manutenção da desaprovação. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que não houve assunção formal da dívida pelo órgão nacional do partido. O partido descumpriu a obrigação de registrar a dívida na prestação de contas anual, em afronta ao artigo 33, parágrafo 5º, inciso 2 da Resolução TSE 23.607, não há documentos suficientes que garantam a legitimidade do gasto, como contrato, cronograma, recibo ou comprovação bancária, e que a alegação de pagamento futuro com recursos próprios não afasta a materialidade da irregularidade. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Com a palavra, representante do Ministério Público Eleitoral. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Pode prosseguir, excelência. Imagem ampla do plenário. Alguma objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. O partido Podemos, Foco no desembargador Agostinho Silvério. Santana, interpôs recurso eleitoral contra a sentença da 6ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas de campanha em razão da identificação de despesa de R$ 38.000, sem correspondente origem de receita registrada durante o período eleitoral, além da ausência de movimentação financeira nas contas bancárias do partido. A resolução TSE 23.607 distingue dívidas de campanha contraídas por candidatos daquelas assumidas pelos partidos. Conforme o artigo 33, parágrafo 3º, a assunção de obrigação originada pelo candidato exige anuência formal da direção nacional do partido, acordo com o credor, cronograma de pagamento e indicação da fonte de recursos. Tais exigências decorrem da necessária transferência patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica, sujeita ao controle rigoroso da Justiça Eleitoral. Quando a obrigação decorre de relação direta entre o partido e o credor, nos termos do artigo 7º do parágrafo 7º do artigo 33, resolução TSE 23.607, não se exige a autorização da direção nacional, pois o órgão partidário atua em nome próprio, como devedor originário. Nessas hipóteses, o pagamento de despesas não quitadas até a data da entrega da prestação de contas eleitoral deve observar cumulativamente os limites legais e as fontes de recursos permitidas pela Lei 9.504. A movimentação dos valores por meio da conta bancária destinada a doações de campanha ou, alternativamente, com recursos do fundo partidário e o registro da obrigação na prestação de contas anual até sua quitação integral. Ademais, tais despesas devem ser comprovadas por documento fiscal idôneo emitido na data da despesa ou por outro meio legalmente admitido, conforme os parágrafos 5º e 6º do referido artigo. No presente caso, a obrigação foi contraída diretamente pelo partido, não configurando a assunção de dívida oriunda de candidato. Assim, não se exige manifestação da direção nacional nem cumprimento dos requisitos previstos nos parágrafos 2º e 4º do artigo 33 da Resolução TSE 23.607.
A despesa será comprovada por nota fiscal em conformidade com o artigo 60 da resolução e o pagamento será realizado com recursos próprios do partido, consignados na prestação de contas anual relativa ao exercício de 2024, conforme nota explicativa anteriormente juntada em resposta ao parecer do cartório, na qual o partido informou que, abro aspas, contabilizou a contratação, ficando pendente o devido pagamento, que, em acordo com o fornecedor, será quitado a posteriori e deverá ser registrado na prestação de contas anual do órgão partidário quando da efetiva quitação, fecho aspas, bem como conforme documentos juntados com o presente recurso. Importa destacar que, à época da sentença recorrida, em 17/6/2025, a prestação de contas anual referente ao exercício de 2024 ainda não havia sido apresentada. Tal documento, no qual consta a obrigação de pagamento da despesa de campanha hora analisada, foi protocolado em 25/6/2025, dentro do prazo legal previsto no artigo 32 da Lei 9.096 de 95, e autuado nos autos da prestação de contas anuais número 060006561/2025. Após exame, a prestação foi aprovada conforme publicação no DGE de 18/7/2025, tendo sido posteriormente arquivado na instância de origem. Por conseguinte, embora posteriores à sentença combatida, os documentos foram apresentados dentro do prazo legal para a entrega das contas anuais, razão pela qual devem ser conhecidos. Portanto, a irregularidade apontada na sentença foi sanada mediante o registro da obrigação na prestação de contas anual em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares. Trago precedente nesse sentido, senhor presidente, e, por fim, uma irregularidade formal pela entrega intempestiva da prestação de contas realizada em 21/11/2024, após o prazo previsto no artigo 49, capto e parágrafos 1º e 2º da Resolução 23.607-SE, conforme mencionado no parecer preliminar do cartório eleitoral. Tal atraso, contudo, não compromete a regularidade das contas. Tanto exposto, o parcial provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença, a fim de julgar aprovadas, com ressalvas, as contas do partido Podemos, POD, relativas às eleições de 2024. É o voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Como vota o juiz Alex Lamy? Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Normand de Souza? Bem acompanho. Juíza Keila Utzig? Acompanho. Juíza Paula Santos? Acompanho, presidente. Juiz Galiano Sei? Com o relator, senhor presidente. Foco no desembargador Carmo Antônio. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito deu-lhe provimento parcial e aprovou com ressalvas as contas do partido Podemos relativas às eleições de 2024, nos termos do voto do juiz relator. O outro da pauta é o número 3. É um recurso eleitoral na ação de impugnação de mandato eletivo número 0600-003. Esse Vossa Excelência vai julgar hoje também? Estou retirando de pauta para a próxima sessão, senhor presidente. Ok. Está sendo retirado de pauta a pedido do relator, incluído na próxima sessão. Dia 9, né? Dia 9, Excelência. Senhor desembargador Agostinho Silvério, dia 9, né? É isso? Não havendo outros processos, declara encerrada a sessão judiciária, já os convocando para a sessão de amanhã. Não, dia 9? Não teremos amanhã, viu? Só dia 9. Então, bom descanso para todos e todas. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral não passa magistrados.